Olá, meninos. Boa tarde mais uma vez. Hoje nossa aula vamos dar continuidade a íons, tá? Então, é o que nós iremos trabalhar hoje. Então, o que são íons, na verdade? São elementos químicos que eles tiveram alguma alteração no número de elétrons deles. Então, nesse caso, quando a gente tem um elétron tradicional no estado fundamental, ele está no seu estado neutro, tá? Então, nesse caso, ele vai ter, eu coloquei como exemplo aí, tá? Esse elemento aí, ele tem 6 prótons no núcleo e ele tem também 6 elétrons na eletrosfera ao redor desse núcleo, tá? Então, quando o elemento ele tem essa mesma quantidade, ele é chamado então de elemento estável, elemento no estado neutro. Agora, íon nada mais é quando essa quantidade de elétrons ela é alterada por algum fator. Então, vamos imaginar que ele vai se ligar a alguém, ou ele vai compartilhar elétrons, ele vai receber elétrons. Então, assim, nesse caso, quando ele doa, quando ele compartilha, né, que ele busca a estabilidade, ele se transforma, então, em um íon, em um elemento carregado, que nós chamamos de íon. Então, ou ele vai doar ou ele vai receber, então ele vai ficar com cargas positivas ou negativas. Eu coloquei aí como exemplo para vocês, tá? O sódio e o flúor. O sódio, então, da maneira tradicional, quando ele está da sua forma natural, na sua forma estável, ele tem número atômico 11. Por quê? Porque ele tem 11 prótons, coincidentemente, 11 elétrons. Então, a massa dele seria 23, tá? Só que quando o sódio ele doa um elétron, ele perde um elétron, a quantidade de elétrons se torna menor. Prótons permanece a mesma coisa, então o número atômico continua 11, o número de prótons continua 11, mas ele perdeu elétron. Então, se ele perde elétron, ele vira um cátion. Então, ele vai ficar com com mais um. Então, um elétron menos um elétron, tá? Então, ele vai ficar sódio mais, porque foi um elétron perdido, doado, vamos dizer assim. O caso do flúor, ou de qualquer outro elemento da família dele, um cloro, por exemplo, poderia ser, tá? Então, no caso do flúor, o flúor, o número atômico dele é 9. No estado normal, né, no estado neutro dele, ele tem 9, número atômico 9. Número de prótons 9, número de elétrons também 9. Agora, quando ele ganha um elétron, para completar a sua última camada 8, fazer ela completa, tá? Então, automaticamente, ele está ganhando. Se ele está ganhando, ele vai ficar com um elétron a mais. Então, ele vai ter aí número atômico 9, prótons 9 e automaticamente o número de elétrons é 10, porque ele ganhou um elétron. Então, se ele está ganhando, o número de prótons dele vai ser menor do que o número de elétrons. Então, ele vai ter aí o sinalzinho de menos, porque ele recebeu esses elétrons, ele foi energizado. Aqui é outra representação. Quando a gente representa eles num cálculo químico, tá? Nós temos a mania de colocar ele com sinais ou com números e sinais para facilitar o entendimento da quantidade de elétrons que está sendo doado ou perdido. Então, todos os elementos da família 1A, por exemplo, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, eles têm a mania de ficarem com um mais. Tá? Só que a gente não representa o número 1, a gente só coloca o mais. Família 2A, que é a família do berílio, magnésio, estrôncio, bário e rádio, por exemplo, eles podem doar 2 elétrons, então eles ficam mais 2. O magnésio aí é um exemplo, tá? Agora, outros elementos podem doar 3 elétrons. O alumínio é um exemplo, ele pode doar 3 elétrons, então ele fica 3 mais, tá? Uma outra observação é que, além de colocar o 2 mais, você pode colocar também mais, tá, gente? No caso do magnésio, aí um exemplo. Quando você recebe elétrons, como a gente falou, né, são os ânions que você está recebendo elétrons, você fica com a carga negativa lá em cima. Então, por exemplo, o bromo, o cloro, o flúor, eles ficam com um menos. O enxofre, por exemplo, tá? O selênio, o telúrio, o polônio, eles ficam com 2 menos. O oxigênio é um exemplo. Ele fica com O2 menos. Significa que ele vai ganhar 2 elétrons. Ele está ganhando 2 elétrons aí para se estabilizar, para formar uma substância química. O nitrogênio, ele
tem 5 elétrons na sua camada de valência, na última camada de valência, e ele precisa receber 3 elétrons aí para se tornar estável. Então, se ele vai receber 3 elétrons, ele vai ficar com 3 menos. Então, essa valência deles aí, tá? Mais ou menos, tem a ver com a quantidade de elétrons que ele vai ou doar ou vai receber elétrons, tá ok? Lembrando que se você for mais, você é um cátion que está doando. Se você tem um menos, você é um ânion e está recebendo elétrons. Uma outra coisa que é interessante que vocês saibam também é que, assim, com essas mudanças de elétrons, ou muitas vezes acontece uma ligação química, ou um momento de energização do elemento químico, existem casos de semelhanças atômicas. Existem 4 casos de semelhanças atômicas. Vocês têm que lembrar que quando a gente tem um elemento químico, a gente consegue encontrar a massa do elemento, o número de prótons, o número de nêutrons e também o número de elétrons, né? Tudo isso a gente falou que tem a ver com a estrutura atômica, as substâncias que tem lá no átomo. Então, a primeira coisa que eu vou falar aí para vocês é o seguinte: quando acontece de determinados elementos químicos terem o mesmo número de prótons, tá? Número atômico, número de prótons é o mesmo, nós chamamos esses átomos de átomos isótopos. Eu coloquei aí para vocês o exemplo do carbono. Então, o carbono ele tem o mesmo número atômico, que é 6, tá? Ok, ele tem número atômico 6, beleza. Só que é o seguinte, se o número atômico dele é 6, a massa dele pode ser diferente. Por quê? Porque dependendo da quantidade de nêutrons que ele tem ali, a massa vai ser diferente. Então, existem carbonos, a gente pode chamar o carbono de carbono 12, carbono 13, carbono 14. Isso tem a ver com a quantidade de nêutrons que foi agregada ao núcleo, tá? E dessa forma, ele acabou tendo prótons semelhantes, mas massas diferentes e nêutrons diferentes. Cada carbono aí é encontrado em determinado momento da nossa vida. No caso da datação de fósseis, por exemplo, a gente faz o cálculo baseado no carbono 14, tá, gente? Outra semelhança também é com relação ao número de nêutrons. Então, quando coincide do número de nêutrons ser iguais nos elementos químicos, nós costumamos dizer que esses elementos químicos eles são isótonos. Então, só para lembrar, isótopos com P, número de prótons iguais. Isótonos, número de nêutrons iguais, tá? Nesse caso aí, eu coloquei como isótonos o magnésio e o sódio. Então, observem que a massa do magnésio é 24 e o número atômico dele é 12. O sódio, a massa dele é 23, o número atômico dele é 11. Então, para calcular o número de nêutrons, você subtrai massa menos próton. Então, 24 menos 12 vai dar 12. No caso do sódio aí, 23 menos 11, 12. Então, coincidentemente, número de nêutrons, tanto do magnésio quanto do sódio, são iguais nesse momento aí. Então, significa dizer que o magnésio e o sódio, nesse momento, são isótonos, mesmo número de nêutrons. Agora, nós temos também o caso de elementos químicos que podem ser isóbaros. Isóbaros, o Bzinho aí, ou o Ba, né? O isóbaro significa que são elementos químicos que têm o mesmo número de massa. Vamos lembrar, como é que ele pode ter o mesmo número de massa? Quando, coincidentemente, o número de prótons, tá? Se agrega ao número atômico dele, o número de prótons dele, e ele acaba ficando com o mesmo número de massa. Isso pode acontecer também, tá, gente? Então, nesse caso, eu tenho aí o cálcio, o número atômico dele é 40, número atômico dele 20, e ele tem 20 nêutrons. Já o argônio aí, coincidentemente, ele acabou ficando aí com o número de massa 40, o número atômico dele 18, e aí ele teve aí o somatório de 22 nêutrons, né, para se agregar ao núcleo dele, para ele ficar com esse valor aí de massa atômica. Então, quando a massa dos elementos coincide, isso pode acontecer, tá? Nós chamamos então de elementos isóbaros.
só para recapitular, isótopos, com P, prótons iguais, isótonos, nêutrons iguais, isóbaros, massas iguais, e agora, por último, tá? Nós vamos ter os isoeletrônicos. O que são isoeletrônicos? São átomos que possuem o mesmo número de elétrons, tá? Em algum momento. Nesse caso, que momento é esse? Aí a gente entra exatamente na questão do isoeletrônico, dos elementos de íons e cátions, gente. Então, só para a gente lembrar, eu coloquei três exemplos para vocês. O sódio, o oxigênio e o neônio, tá? O sódio, ele tem massa 23, número atômico 11. O oxigênio, número atômico 16, aliás, massa 16, número atômico 8. E o neônio, massa 20, número atômico 10. Se vocês analisarem e a gente entender no estado natural deles, né, vamos dizer assim, 23 menos 11 do sódio, então o neutro dele é 12, ok. 16 menos 8, nêutron, 8. 20 menos 10, nêutron, 10, ok. Só que aí o que acontece? Lembra que o sódio, ele pode doar um elétron? Então, se o sódio doar um elétron, ele vai ficar cátion. Então, o número de prótons dele, que seria 11, permanece a mesma coisa. O número de elétrons no estado normal dele, né? Na estabilidade do neutro dele, seria exatamente 11, só que como ele perde agora, ele vira 10. Então, se ele perdeu elétrons, ele fica com 10 elétrons, tá? Então, nesse caso, ele vai ficar com um maisinho aí no canto. Então, o número de elétrons mudou. Oxigênio. O oxigênio, ele tem 8 prótons. O número atômico dele é 8. Então, no estado normal dele, no estado neutro dele, ele teria também 8 elétrons. Mas ele recebeu 2 elétrons. Se ele recebe 2 elétrons, o número de elétrons dele alterou. Passou para 10. Então, ele ganhou 2 menos aí, ó. Esse 2 menos significa que ele está ganhando elétrons, ok? E no terceiro caso aí, nós temos aí próton 10. Então, significa que ele tem 10 elétrons. Só que, gente, isso aí é o neônio. O neônio é um gás nobre. E qualquer elemento da tabela periódica, vamos dizer assim, querem se parecer com o gás nobre. Por isso que muitos perdem, por isso que muitos ganham e outros compartilham. Então, todos os outros elementos da tabela periódica buscam a estabilidade dos elementos do gás nobre. Então, no caso do neônio, ele não se torna cátion, ele não se torna ânion, porque ele já está completo. Então, assim, todos os outros precisam se parecer com eles. Então, nós temos o hélio, o argônio, o xenônio, o criptônio, o neônio, o radônio. Todos eles não viram cátions nem ânions. Eles estão estabilizados, eles não precisam se ligar a ninguém. A única coisa é, todos os outros elementos químicos precisam ficar parecido com eles. Então, por isso que eles viram cátions e ânions. Por isso que eles se unem aí, de uma certa forma, para formar novas substâncias, para se estabilizar. Então, gente, por hoje é só. Até a próxima.